Olá, tudo bem? Você já teve uma impressão, você que pratica religião, que a religião briga com a ciência? Que quem é estritamente religioso, dogmático, que participa ali das coisas, não pode ficar dando muita bola para a ciência? Você já escutou a seguinte frase: quem estuda demais perde a fé? E você, que é altamente ligado à ciência, ao conhecimento, à busca científica, mesmo que você não seja um cientista, mas você gosta de ler muito sobre ciência, você já desqualificou o comportamento religioso do ser humano? Você já achou que quem pratica religião é uma pessoa que tem menos inteligência do que quem não pratica? Então se você já pensou isso e muito mais coisas, esse vídeo é para você. Por quê? Porque eu quero falar hoje sobre religião e ciência e sobre religião e espiritualidade. São coisas diferentes que podem se complementar. A ciência, ela é uma investigação. Desde que o ser humano foi atuando sobre a vida dele, então nós já sabemos lá da pré-história, nós sabemos que o ser humano ele foi desenvolvendo com a questão da observação, e aí o cérebro racional começou a desenvolver. Nós sabemos que o Homo sapiens é o homem do saber, ele desenvolveu uma parte no cérebro que é da cognição, do aprendizado racional, que está ligado a espaço, a tempo, dedução, indução, que está ligado a toda uma consciência de onde está, do que fazer, e toda essa observação, desde os primórdios, foi dando origem a uma atuação do homem sobre a natureza e do homem sobre ele mesmo, do homem sobre as relações. A partir daí, foi gerando costumes, que depois geraram cultura, e dentro desse arcabouço todo existe a pesquisa científica. Então, peraí, vamos descobrir por que funciona assim, o que é isso? E nós temos aí uma infinidade de homens cientistas. Para nós aqui do mundo ocidental, chegou muito forte essa cultura grega, que não foi destruída, porque existem muitas outras pesquisas destruídas ao longo da humanidade, por tudo. Até pelo próprio material científico que foi se perdendo, não teve cuidado adequado. Mas nós tivemos aí uma força muito grande da influência científica dos filósofos gregos. Esse material ficou intacto, sobretudo pela interferência de Alexandre o Grande, que quando foi com seu império devastando e colonizando tantos outros países, né? Que foi incorporando a Macedônia, tantos países, ele chegou na Grécia. E ele percebeu aquele berço científico, filosófico poderosíssimo. E ele quis perpetuar aquele conhecimento. Então, muito do que nós sabemos hoje, em termos científicos, sobre a natureza, sobre o ser humano, sobre o universo, tem a ver com a pesquisa grega, filosófica. E eu não sei se você sabe, praticamente todas as ciências surgiram da filosofia. A própria psicologia, ela tem um pouco mais de 100 anos e antes ela era considerada um item da filosofia. Então, diríamos que a filosofia é a mãe de grande parte da ciência. Todo esse estudo científico é importantíssimo e a ciência ela foi crescendo nos seus instrumentos de observação, que passaram a não ser somente a observação do próprio ser humano, mas também de instrumentos de observação. Eu quero aqui só fazer um retorno para vocês entenderem dois momentos importantíssimos da evolução humana. Quando ele começou, o ser humano começou a desenvolver as armas, né? As armas para caça, as lanças, aquelas facas pontiagudas de pedra. Isso
fez com que ele atuasse muito fortemente sobre os animais e pudesse então estar abatendo os animais para a sua própria sobrevivência. Um outro momento forte da evolução que se sabe é quando se descobriu a roda, porque a questão da roda fez com que pudesse ser deslocado objetos muito pesados. Um outro momento forte e anterior até, que é o fogo, né, a descoberta do fogo como um instrumento tanto de proteção, de calor, como de cozer animais, de cozinhar animais, o alimento, não é só o animal não. E um outro momento fortíssimo da evolução que permitiu que desse um salto racional foi quando teve o domínio do congelamento do alimento, porque se você caça, congela, você tem mais tempo para fazer outras coisas. Então vamos pensar aqui, o ser humano lá pré-histórico, todo o esforço dele era de sobrevivência. Na medida que ele foi dominando a sobrevivência, sobrou tempo para ele usar o cérebro dele para outras coisas. E aí sim, foi desenvolvendo. Isso tudo é muito sensacional, gente. Muito perfeito, muito harmônico. Chega um ponto de evolução gigantesco, onde então ele começa a ter lá as regras da pesquisa científica. E hoje, seja em que área for, da ciência humana, da ciência da natureza, da ciência do universo, da ciência biológica, médica, todas as áreas, elas têm critérios para serem considerados científicos. Tem que passar por critérios hoje regulados ou dominados pelo ambiente acadêmico. Então, muitas coisas não chegam a ser científicas, mas são empíricas, são experienciais, elas são de tamanha importância também, porque começa a acontecer, aí começa a dar certo uma série de coisas e essa experiência empírica, experiencial, poderá ser encaminhada para um ambiente acadêmico para validação científica. A ciência, ela tem como objeto sempre saber o como. Essa é a pesquisa científica. Como trazer qualidade de vida? Como combater tal doença? Como as ciências administrativas e econômicas podem melhorar a vida do ser humano? Como as ciências políticas vão ordenar as culturas? Como? Esse é o objeto da ciência. Como? E aí é uma larga, infinita escala de pesquisas e de comprovações. A ciência, ela precisa fechar um ciclo de comprovação. E a religião? O que é a religião? A religião, o objeto dela é outro. Ela não tem que ficar explicando como, porque a religião, ela é uma organização de costumes e culturas que o ser humano foi ordenando ao longo do seu desenvolvimento, quando ele percebeu que existia talvez algo além da nossa própria vivência terrena, além do espaço, além do tempo. A religião, ela é um costume gerado por várias culturas e por isso existem inúmeras religiões. Ela deverá trazer como instrumento dogmas, crenças que vêm da própria experiência, que vêm das situações empíricas e vivenciais, da mística do ser humano, que traz essa noção de que estamos sob uma autoridade maior, ou algumas religiões que acreditam em vários deuses, politeístas, que fazem com que os seres se submetam aos vários deuses. E aí se tem toda uma crença, se tem toda uma estruturação para isso, se tem toda uma instrumentalização daquela experiência chamada religiosa.
A experiência religiosa, ela trará sempre conhecimentos que vêm de experiências de povos e povos e povos e povos. Uma religião não nasce em qualquer momento, ela nasce sim no momento em que vários povos já testaram aquele costume, aqueles dogmas, aquelas regras. Então tudo isso gera uma identidade religiosa. Nós aqui hoje, no mundo contemporâneo, temos uma influência fortíssima no Ocidente da religião cristã, que em geral é dividida em catolicismo e evangelismo, né? Uns chamam de protestantismo, enfim, evangélicos e católicos. Claro que dentro dessa denominação aí, inclusive católica, existem várias expressões, porém isso não é o tema do nosso vídeo. E nós temos no Oriente fortemente uma influência de religiões hindus, budistas, islâmicas. Olha só, existem religiões hoje que estão ligadas apenas ao desenvolvimento da sabedoria. São religiões chamadas sapienciais. Elas não têm um código de ética geral e normativo, mas elas tentam fazer que os seus instrumentos religiosos do contato do homem com o transcendente façam com que ele evolua, melhore de vida e etc. E existem religiões normativas, que são as religiões judaicas, cristãs, e algumas mais, como o islamismo, né, que são os muçulmanos, que eles têm normas, né? Essas normas geram também orientações comportamentais, mas não deixam de ter também, no instrumento oferecido por eles, questões de desenvolvimento pessoal, de cura, de libertação daquilo que é uma escravidão pessoal, né? Então, todas as religiões, sejam elas normativas ou não, elas têm como instrumentos também, em última instância, oferecer uma condição de libertação para o ser humano, de liberdade interior, de profundidade, de sentido da vida, da ligação dele com o transcendente. Qual é o objeto da religião? É explicar o quem. Quem gerou tudo? Como essa geração desse ser ou desses seres que geraram tudo, que são Deus, podem nos trazer conforto. Mas não é uma pesquisa científica. A religião quer saber quem, a ciência quer saber o como. E a espiritualidade, o que é isso? A espiritualidade, ela é da condição humana. É aquela condição da pessoa poder gerar o contato com o transcendente. É aquela condição da pessoa gerar um contato profundo com a natureza, com o outro ser humano, com todas as coisas, ter um profundo sentido de vida. A espiritualidade, ela é considerada pela pesquisa existencial humanista e também filosófica como uma das instâncias da nossa personalidade. O desenvolvimento da espiritualidade é aquilo que leva o ser humano a viver a essência das coisas, o sentido profundo das coisas. Então vamos pensar aqui, uma criança que não tem ainda uma religião bem estruturada em sua mente, não sabe sobre dogmas, não sabe uma série de coisas que uma religião pode trazer, ela tem uma experiência mística. Vou contar um exemplo. Uma criança que, na verdade, a pessoa era minha amiga, assim, já adulta, convivia comigo, e contou isso, que quando era criança, ela tinha muito medo de escuro, então ela conversava lá com seus 4, 5 aninhos com Deus e pedia que Deus viesse tirar o medo dela. De repente, nessa conversa muito intuitiva, muito infantil, ela sempre viu uma luz que girava no teto, e essa luz trazia para ela paz, segurança, e esse foi um instrumento místico que ela usou, sem grandes conhecimentos, para superar o seu medo infantil. Isso vem da experiência do acesso da espiritualidade. Então, a espiritualidade,
ela é uma manifestação disponível, natural, porque faz parte do nosso ser, faz parte da nossa constituição. A pessoa com eventos espirituais poderá ter respostas profundas, sendo esta pessoa religiosa ou não, sendo essa pessoa um cientista, um pesquisador ou não. Então, uma coisa não anula a outra. Ciência é busca de conhecimento racional para melhoria de vida. Religião é uma expressão instrumentalizada de várias práticas espirituais, emocionais, coletivas, que levam uma mensagem, que levam um legado, que leva a um caminho de maior contato com o divino ou com as divindades, conforme a religião. E espiritualidade é uma experiência natural, que não precisa nem ser coletiva. Ela pode ser individual, essa experiência. Ok? Então vamos lá. Uma coisa não tira a validade da outra. Você poderá, ser humano está sempre buscando solução, não é isso? Ou pelo menos pensa que está buscando, ou acha que quer solução. Talvez, se for ter um questionamento profundo, pode ser que nem esteja, porque esteja jogando para debaixo do tapete algumas coisas para não encarar. Mas vamos pôr aqui a hipótese de que, de fato, você esteja procurando solução. Eu quero só fazer um recorte para você entender isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa está sentindo uma dor e nunca vai buscar um exame porque tem medo de ser algo grave. Então, eu quero saúde, mas nunca vai lá fazer o exame e vai adiando, e isso pode trazer um grande prejuízo. Porque quando você tem o resultado do exame, como se diz aí num português muito popular, já é tarde demais, não é? Então é nesse sentido que eu estou dizendo que às vezes a gente acha que quer solução, mas de fato não busca de forma assertiva e pontual. Mas vamos partir da hipótese que você busca solução. Você é desse grupo de seres humanos que busca solução, e esse grupo de seres humanos que busca solução vai poder buscar solução com base científica, com base religiosa, ou com base espiritual, ou com os três. O que a ciência diz sobre isso que eu estou passando? Vamos pensar que o problema seja financeiro, uma desordem financeira gigante. Existe algum estudo das ciências econômicas que pode me ajudar a organizar minha vida? Sim, existe. Existe algum estudo comportamental que pode me ajudar a organizar minha vida financeira? Sim, existe. Então eu vou usar esses instrumentos que são científicos. Além disso, eu vou trabalhar num nível também terapêutico, científico, eu vou buscar ali uma ajuda às vezes psicológica, porque todo esse desgaste com a história financeira já está gigante, já me deixou até adoecida, por exemplo. Mas eu posso também buscar uma solução num grupo religioso. Não, gente, vamos orar para o nosso irmão que está passando por essa dificuldade, e isso traz uma nova luz, isso complementa a solução que você já está procurando, e dentro de uma espiritualidade, você pode assim desenvolver práticas no dia a dia, práticas de meditação, práticas de relaxamento que vão te ajudar a fechar o ciclo de resolução. E aqui eu quero falar para você que a oração de cura interior, ela é um instrumento religioso e espiritual que não fere em nada algumas pesquisas científicas e poderá se agregar a qualquer instrumento que você esteja procurando de solução de vida, seja por leitura, seja por de fato, intervenções científicas. A oração de cura interior, ela está ali num domínio da religião e da espiritualidade e poderá dar as mãos ao estudo científico. Ela é um instrumento a mais. E eu estou falando isso porque eu quero fazer um longo caminho com você sobre a oração de cura interior, porque você já sabe, eu também faço parte de um grupo cristão católico que tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida do ser humano através desse instrumento da cura interior. Foi o meu primeiro livro,
Cura Interior, que eu escrevi quando eu tinha apenas 4 anos de formação psicológica, já formada, né? E quando eu já tinha uns 14 anos de convivência com a espiritualidade cristã, que levava à melhoria de qualidade de vida. E eu quero falar para você que toda essa experiência, essa coisa empírica, toda essa vivência da cura interior, que está muito fundamentada tanto em temas religiosos como em temas de espiritualidade, são com certeza coisas preciosas, instrumentos poderosíssimos que você pode aplicar no seu dia a dia. E aí tem muitos assuntos. Tem o como aplicar a cura interior, quando aplicar a cura interior, mas nada disso invalida coisas maravilhosas da ciência, nada disso invalida outros dogmas religiosos que talvez você pratique, nada disso invalida a sua experiência espiritual que você já tem. A cura interior, ela vai entrar como um instrumento de reforço, quiçá um instrumento de resolução total. É mais ou menos, eu vou falando aqui para você, me vem imagens. Imagina que você está tentando desemperrar uma porta, tentando, já tentou de tudo, mas falta um elementozinho para a porta abrir. A cura interior poderá ser esse elementozinho. Gente, é uma maravilha estar aqui com você. Isso é meu sentido de vida. E você que tem aquelas perguntas e outras, pode colocar aqui para nós, que nós vamos compartilhando, para que você possa, com certeza, encontrar suas próprias soluções. Estamos aqui para isso. Tchau, tchau.